Bom, pessoal, dando continuidade, primeira coisa que a gente vai observar aqui é como definir uma matriz, certo? Então, a gente define uma matriz simplesmente analisando as suas linhas e as suas colunas, certo? Então, olha só aqui essa definição. Matriz é uma tabela de números reais dispostos em m linhas e n colunas. Então, é importante você só entender essa classificação que eles dão aqui na matemática, que quando eu falo matriz M, N, quer dizer que M vai sempre representar o quê? As linhas. E N vai sempre representar as colunas, certo? Então, matriz MN, ou M por N, certo? Olha só. A ordem MN sendo M e N maior ou igual a 1. Por que maior ou igual a 1? Por que essa notação aqui? Porque você não vai ter uma matriz, né, com 0 linha, ou menos 1 linha, menos 2 linhas. Você não tem números negativos aqui, em linhas e colunas, e nem zero. Entende? Zero, que eu estou dizendo, é quantidade, tá? Quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então, é de 1 para cima. Ok? Representa-se uma matriz colocando seus elementos entre parênteses ou colchetes. Então, observa aqui. Esse primeiro exemplo, matriz A. Certo? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Ó, você tem aqui esse primeiro exemplo, matriz A. Aqui. Ó, a matriz está sendo representada entre colchetes e você tem os números dentro dela. Ou seja, você tem o 7, o menos 3 e o 6 estão na primeira linha. O 9, o 2 e o 1 estão na segunda linha. Podemos olhar por coluna? Por que não? O 7 e o 9 estão na primeira coluna. O menos 3 e o 2 estão na segunda coluna. O 6 e o 1 estão na terceira coluna. Ok? Então, a gente chama essa matriz, a ordem dela, de matriz, lembra, matriz MN? Então, aqui eu vou chamar matriz 2 por 3. Por quê? 2 linhas e 3 colunas. Então, você tem 2 linhas e 3 colunas. Pronto, classifiquei minha matriz. É uma matriz 2 por 3. Ok? Olha esse outro caso aqui, essa B. Olha aqui essa B. Você tem que você tem aqui, em vez de ser representado por colchete, você tem parênteses, certo? Então você tem aqui 2 colunas e 2 linhas. 2 colunas e 2 linhas, 2 linhas e 2 colunas, então ela é uma matriz 2 por 2. Ok? Então, vê que é bem simples a classificação de uma matriz, né? Então, olha só aqui. Aqui o que eu acabei de explicar, né? Matriz 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. Olha só esse exemplo aqui, que é interessante a gente perceber de uma matriz 2 por 2. Você tem venda de bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Então, lá nessa confeitaria, ela tem que o bolo de chocolate vendeu 500 unidades em janeiro, 450 em fevereiro. O bolo de morango, 450 em janeiro e 490 em fevereiro. Então, percebe? 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Ok? Então, olha aqui como a gente pode representar ela, né, tirando da tabela e transformando ela em matriz. Ela fica desse jeito. Ou entre colchete, ou entre parênteses. Ok? Então, aqui é só para a gente perceber como a gente classifica, então, uma matriz. Vou pausar o vídeo, vamos para o próximo vídeo, que a gente vai seguir com representação de uma matriz. Ok? Continue estudando. Até mais.